Eles passaram 2 anos estudando essa problemática na Suíça, por que a gente luta tanto. Depois de 2 anos apresentaram uma ciência chamada de ciência da inteligência criativa. E essa ciência da inteligência criativa, ela apresentou como premissa a questão da felicidade. Esses cientistas entenderam que o normal é o cara curtir. Desculpem, eu sei que nós temos problemas, eu também tenho, mas o normal não é você ter problemas o tempo todo. O normal é você ser feliz, com eventuais dificuldades. Levando em conta que, para ser feliz, você tem que realizar o que você gosta, o que você curte, seus sonhos. Porque não dá para ser feliz de mentirinha. Né? Ser feliz significa realizar o que a gente quer. Para realizar os meus desejos, eu preciso ter uma dose de energia muito alta. Pois se eu acordo de manhã e não tenho vontade de sair da cama, é difícil as coisas acontecerem. Pode ser até que elas caiam do céu, mas o normal é você trabalhar para elas acontecerem. E essa energia, o que ela faz efetivamente é colocar em pauta, em prática, os pensamentos que eu tenho. Então eu penso, alguns pensamentos eu entendo que sejam legais, e eu vou tentando materializá-los, vou tentando colocá-los em prática. Agora, através da psicologia, o que nós sabemos é que a maioria dos pensamentos que nós temos são abobrinhas, são infrutíferos, são pensamentos que nos fazem perder tempo, grana, energia, saúde. Então o custo da operação da gente fica muito alto. Para a relação afetiva, para o trabalho, para a religião, é como se a pessoa desse muito e ganhasse pouco. E isso gera uma insatisfação danada. Um exemplo. Como eu contei para vocês, envolvido com isso há muitas décadas. Eu vejo hoje em dia meus amigos com uma condição de vida razoavelmente boa, os que cresceram comigo. Têm uma família legal, têm filhos legais, trabalham em alguma coisa que gostam. Mas quando você vai conversar com todos, existe sempre um grau de insatisfação no discurso. Parece que alguma coisa está faltando. O problema não é grana, não é saúde, não é trabalho. Tudo bem, a gente acaba achando que é isso, mas no fundo não é. As pessoas sabem. E essa insatisfação, ela faz com que você tenha uma vida muito oprimida. De mais a mais, toda a tecnologia que nós temos, ela deveria servir para nos dar mais tempo. Essa é a proposta do crescimento científico. Eu boto a ciência para trabalhar para mim e descanso um pouco. Mas isso não aconteceu. Quanto mais tecnologia, mais pilhada a pessoa fica. Quanto mais pilhada a pessoa fica, parece que mais fora do eixo ela se encontra. Então a busca hoje em dia é por um momento de felicidade. E o que a gente sabe é que a felicidade não está definitivamente no intelecto, no desenvolvimento intelectual. Porque se fosse assim, bastaria que eu tivesse muito estudo e os meus problemas seriam resolvidos. Mas não funciona desse jeito. Pessoas às vezes que não têm estudo nenhum curtem mais do que a gente. E grandes PhDs, pós-doutorados, muitas vezes são pessoas extremamente nefastas. São pessoas assim que não agem de acordo com as leis da natureza. Então, esse movimento todo que houve na Suíça, em 1970, na Universidade de Seelisberg, às margens do Lago Lucerna, fez com que os cientistas entendessem: vamos buscar uma técnica de meditação, de introspecção, alguma técnica que permita à mente da pessoa se acalmar muito. Porque corre o risco de, se a pessoa se acalmar muito, corre o risco dela perceber de onde nasce um pensamento. E se ela conseguir perceber de onde nasce um pensamento, ela vai conseguir filtrá-los melhor. Tipo, pensamento é bacana? Dá força. O pensamento é ruim? Nem lembra de volta nele. Nem lembra de volta desse pensamento. Por quê? Porque só vai te atrasar um dia.
Pelo fato da gente não perceber de onde nasce um pensamento, e eu espero que vocês concordem comigo, eles nascem dentro da gente e não do lado de fora. Pode ser? Psicologia é chamado de centro da psique ou psique. Alguns chamam de self. E eu vou chamar de fonte dos pensamentos para não enrolar essa história. Cada um de nós tem seu ponto de vista do que está rolando. Quando o ponto de vista não é bom, ele prejudica a pessoa. Então é muito importante que você acabe percebendo de onde seus pensamentos nascem. Caso contrário, você será levado por eles à revelia. Para você experimentar essa tal fonte, que deve ser muito profunda, você provavelmente terá que se acalmar muito. Como assim? Eu não aprendi isso. Eu não aprendi a me acalmar. Eu aprendi a correr. A correr literalmente, a pegar onda, a fazer voo livre, a fazer tudo que agita. Agora, eu não aprendi dos meus pais a parar. Meus pais não aprenderam dos meus avós, que por sua vez não aprenderam dos meus bisavós. Então é uma sociedade que não para. E isso não é um luxo. Isso está se transformando numa doença. Eu sou de uma época que a televisão era em preto e branco. Então, não tinha celular. Bom, não tinha nem fax. Quanto mais celular, acho que só tinha telegrama, telégrafo, alguma coisa assim, carta. Não existe mais, né? Acho que não existe mais. Não, o mundo mudou muito. Imaginem que o mundo hoje implica uma quantidade de estímulos do outro. Tem. É a quantidade de estímulos do outro mundo. E o que você tem? Uma qualidade de repouso, de sono noturno, pior do que 50 anos atrás. A conta não fecha. Você tem no telefone ali, você pode lidar com todas as bolsas de valores do mundo, sentado no teu sofá de frente para a TV. Pode. Agora a pergunta é, será que teu sistema nervoso aguenta? Por quanto tempo? Enquanto a pessoa é nova, tudo bem. Mas você vai adquirindo um desequilíbrio por conta de andar sempre muito pilhado. O teu sistema nervoso começa a funcionar fora do estado estável dele. O risco é o corpo se acostumar a funcionar desse jeito, achando que seja o normal. Aí o sujeito está frito. Vocês estão entendendo? Então, nessa esteira, as técnicas de meditação começaram a surgir. Muito mais do que uma necessidade de frear. Especialmente como um produto para você se conhecer melhor. Porque as pessoas estão muito fora de si. Não é difícil a gente ver duas pessoas jantando juntas, cada uma no seu celular, né? Às vezes parece que uma está mandando mensagem para a outra. De tão ridículo que é a coisa. Mas enfim, eu também uso muito, tudo bem. O que a gente tem que ter é algum critério que seja mais equilibrado num mundo que sugere muito desequilíbrio por conta de muita velocidade. Você tem que correr muito. Então vamos lá, sentado confortavelmente, com os olhos fechados, você vai aplicar o que é chamado de yoga. Yoga significa união. União da personalidade com o self da gente. A personalidade é plebero, homem botafoguense, 59 anos de idade, carioca, gosta de ir à praia, professor de educação física, professor de meditação transcendental, blá, blá, blá. Isso é a capa. E tem o que nós somos lá no fundo, que não é homem, não é mulher, não é patrão, não é empregado, não é professor, não é aluno, não é branco, não é preto, não é Botafogo, não é Flamengo, não é brasileiro, não é argentino. Ou seja, uma experiência de unidade. Unidade. Não é uma experiência fragmentada. Está dando para me entender? Tá? Muito bem. Então, as técnicas de yoga vieram para o Ocidente com esse objetivo. O quê? Unir. Colar as pontas quebradas. O problema delas é que a maioria são extremamente difíceis. E na meditação transcendental, não. Sentadinho com os olhos fechados, num lugar agradável, você vai aplicar um protocolo, através do qual a excitação mental vai caindo, como a noite na cama.
um pequeno detalhe, você não dorme. Lá no fundo, você é capaz de perceber o intervalo entre um pensamento e outro. Nunca dorme? Se estiver morto de cansaço, dorme. Mas isso, se você meditar todos os dias, você vai dormir 1 dia, 2 dias, 3 dias, no quarto você já não dá mais. Né? E o mais interessante, você começa a equilibrar muito repouso com atividade, que não é o habitual. As pessoas se perdem no meio da atividade, porque ela é muito sedutora. Né? Você vai para curtir. E nessa você começa a gastar mais do que você tem. Mais uma vez, enquanto a pessoa é nova, tudo bem, ela aguenta bem. O problema é depois que a idade chega. Você não tem reserva. Então qualquer pressão te leva à bancarrota. Fica down pra caramba, super ansioso quando não fica doente. Quando não deveria ser assim. Porque a gente já sabe que conforme a vida vai passando, as responsabilidades vão aumentando. E quanto mais responsabilidades, mais problemas. Então, se tudo der certo, desculpem, vai piorar. Desculpem, não queria ser negativo aqui. Mas vocês entendem? Se tudo der certo para todos nós, a pressão vai aumentar. A pergunta é, se já está difícil lidar com essa pouca pressão, imagina na hora que o bicho pegar. Então, é o que a humanidade está vendo hoje em dia. As pessoas estão crescendo com muita deficiência de saúde. Ao ponto dos mais jovens acharem que envelhecer é uma porcaria. Desculpa. Porque todo mundo que envelhece adoece. Quando isso não é o natural. Pode ser o normal, mas não é o natural. As células são inteligentes. Elas fazem milhares de operações, centenas de milhares a cada segundo. A célula tem vida própria. Tem uma capacidade de regeneração tão boa ao ponto do indivíduo viver 115 anos. A pergunta é, por que isso não está acontecendo? Então vamos lá, eu estou tentando apresentar aqui uma solução a nível mental. O indivíduo vai mergulhando paulatinamente, igual no sono. Esse mergulho chega a um ponto em que a pessoa é capaz de perceber o lugar de onde um pensamento nasce. Isso implica numa sensação de paz interior que é indescritível. Paz. Só que uma paz acordado é diferente da paz do sono, a qual você só consegue curti-la quando você acorda de manhã. Porque durante a noite você está dormindo e não consegue curtir sono nenhum, né? Você consegue curtir quando você acorda. Esse estado de repouso em alerta, ele foi muito estudado, mais de 40 anos atrás, e foi publicado no Jornal Americano de Fisiologia por um médico chamado Robert Keith Wallace. Então, durante essa técnica de meditação, o indivíduo é capaz de experimentar um quarto estado de consciência. Nesse quarto estado, a pessoa não está nem dormindo, nem sonhando e nem acordada. Ela está mais relaxada do que o sono e, ao mesmo tempo, mais acordada do que a vigília. Esse quarto estado de consciência é um estado de repouso em alerta. É um estado de silêncio muito grande. Como eu disse a vocês, um silêncio que é dinâmico, ele tem vida. Não é um silêncio morto, apático como o sono. Esse silêncio dinâmico gera na pessoa uma baita sensação de bem-estar. É como se ela experimentasse que no fundo, ela não precisa de mais nada para curtir. A vida em si já é um tremendo campo de curtição. Eu sei que é estranho. E isso está dentro do silêncio. Isso faz com que a pessoa comece a identificar a felicidade mais no ser do que no ter. O que não, assim, não é aula de desapego, não é isso que eu quero entrar. Mas te deixa muito menos vendido para o externo para poder curtir. Porque você passa a depender menos das pessoas que estão à sua volta para ser feliz. Isso é o máximo. Desculpem, né? Puxar a brasa assim para minha sardinha. Mas isso é o máximo. Das pessoas e das coisas, né? Ao seu redor. Quando você está, é simples, quando você está muito feliz, você é uma pessoa muito mais proativa. Se alguém vier te avacalhar, você está tão feliz. Ah, tudo bem, desculpa, me perdoa, segue em frente, não vai te ofender. Agora, quando a gente está vazio por dentro,
nas relações afetivas, a gente fica esperando que o mundo responda aos anseios da gente. E pode frustrar muito. Essa é a história da cobrança. Porque o mundo pode não agir da forma que você espera que ele haja. Isso ocorre com tudo, filho, marido, esposa, trabalho, porque a vida é assim, o universo ele é relativo, tudo tem início, meio e fim. Se você bota todas as suas aplicações no mercado de alto risco, você pode perder. Você bota toda a sua felicidade no mercado que não depende de você, você está confiando demais. Não é prudente esse tipo de atitude. Então, o que essa experiência durante a meditação gera, que é o intervalo entre dois pensamentos, é uma sensação de felicidade, entusiasmo. Esse entusiasmo você traz para fora em forma de silêncio. E aí duas situações que são antagônicas começam a coexistir. Silêncio junto com o pensamento. Tenho certeza que vocês já se sentiram muito calmos em algum momento da vida, em uma situação de muita responsabilidade. Não é o comum, mas vocês já devem ter sentido isso. Sabe, tipo entra numa prova e não fica nervoso? Vai para uma reunião de condomínio e não fica estressado? Sei lá, vai apresentar um plano de negócios e fica super estável internamente na empresa? Quando o silêncio começa a funcionar como base para a sua atividade intelectual, você se mantém muito estável, muito equânime, muito equilibrado. Esse silêncio permite que a sua percepção da realidade comece a se expandir. Você começa a perceber coisas que anteriormente, nervoso, você não observava. Então a sua operação ela fica mais enriquecida, porque você percebe mais nuances. A sintonia fina aumenta. Então você consegue encontrar mais alternativas para operar no mercado. Quando você está muito tenso, a sua percepção, né, ela se torna obtusa. E aí você não enxerga outras possibilidades, muitas possibilidades, que existem naquele fato, que você podia estar usando elas a seu favor. Vocês entendem? É como se o barulho tomasse conta da sua cabeça. O que está sendo proposto aqui é o oposto. O barulho vai ficar de fora e o silêncio vai ficar maior. Isso vai te dar um distanciamento para você poder operar com mais facilidade os problemas que você tem. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui que os problemas não acontecerão. Muito pelo contrário. Se tudo der certo, eles aumentarão. Agora, você tem duas alternativas. Ou você acha que é muita areia para o seu caminhão e corre, ou você cai dentro e vai atrás da felicidade, né? Você não vai deixar de ter filhos porque filho é preocupante. Não. Você não vai deixar de abrir uma empresa porque o Brasil é perigoso. Não. E de mais a mais. A rotina na vida de uma pessoa é algo fundamental. Você precisa de rotina. O problema é que a rotina implica em cópia. E essa repetição, que carece de criatividade, gera um certo tédio. Então é muito comum as pessoas se revoltarem com a rotina. Quando você precisa da rotina para poder ganhar expertise naquilo que você faz. Estudo, trabalho, afeto, amor, relação, você está sempre nutrindo aquilo, né? Normal. Você tem que arrumar uma maneira de encontrar uma válvula de escape dentro do tédio da rotina. Se você conseguisse de manhã, antes de sair de casa, passar uma borrachinha na mente, eu sei que pode parecer viagem, para não levar para o trabalho eventuais problemas que você tem dentro de casa, e no final do dia, se você conseguisse passar outra borrachinha para não trazer para casa eventuais problemas do teu trabalho para a vida familiar, cara, você ia curtir muito mais. Isso os povos antigos faziam. Nós nos esquecemos.
É muito comum no Oriente, por ter uma tradição muito antiga, eles colocarem a vida em compartimentos, tipo em gavetas. Então tem a gaveta da família, abriu a gaveta da família, transa ali e resolve. Ou não. Trabalho, fecha da família, abre do trabalho. Resolve ou não. Tá. O que mais? Amigos? Fecha, agora é amigos. Atividade social. A gente aqui não faz assim. Nós não fazemos assim. Nós abrimos todas ao mesmo tempo. Quanto mais rápida a cultura, né, com mais tecnologia, mais isso acontece. Você vai deixando tudo meio que pela metade. Não é pela metade, mas você vai deixando para resolver depois, mas com peso. Com peso. Vai chegar uma hora que vai contaminar todas as gavetas. Um problema. Entendem isso? Você tem que arrumar uma maneira de dar breaks, pausas durante o dia. Esse ócio criativo era muito comum nos nossos bisavós, nos nossos tataravós. Talvez vocês não tenham ouvido falar, mas as pessoas dormiam depois do almoço. Normal, fecha a loja e vai dormir. Hoje você não larga nem o celular para dormir à noite, fica do lado da cabeça carregando com aqueles barulhinhos. É enlouquecedor. Minha filha, essa daí não, essa regula bem, mas a pequenininha é enlouquecedor. Mas enfim, isso obviamente vai sobrecarregando o HD. O HD vai ficando pesado. Por quê? Todas as informações que entram não são necessariamente úteis para você ser feliz. Percebe, né? É porque a gente fica naquele afã, né? Vamos lá, que mais? Mas tem pouca coisa que ajuda você. Independente disso, o hardware fica pesado. Na hora de você rodar o software, trava. Aí o que você vai? Vai para a memória. Você vai atrás daquilo que um dia deu certo. Então sua vida começa a patinar. Porque você pode acreditar que assim, você começa a repetir as coisas que foram boas. Claro, por uma questão de lógica. Porque você não tem tempo para criar uma coisa nova. Só que o que deu certo há um mês atrás, numa situação muito semelhante de hoje, pode não necessariamente satisfazer a demanda de hoje naquele problema, entende? Porque tudo é diferente. Por mais que seja igual, cada dia é um dia. Outro dia uma neurologista veio aqui e me disse uma coisa interessantíssima. Na conversa entre duas pessoas, somente 10% se dá através da linguagem verbal. 10%? 10%. Ela falou em 7%. Eu estou sendo aqui bonzinho, 10%. Significa que você pode ter o discurso na ponta da língua. Mas se você for uma pessoa muito estressada, você não vai convencer o outro. Aí o resto é o quê? O resto é tom de voz, é intervalo entre as palavras, é fisionomia, gestual, enfim, são outros elementos, né? Então o estresse, ele é muito complicado, ele é muito pesado para você desempenhar as suas funções. As pessoas já se deram conta que o estresse bloqueia a eficiência. Quer aumentar o seu grau de eficiência? Diminui o nível de estresse. Eu sou professor de educação física, você não vai fazer isso. Obrigado. Obrigado. Você não vai conseguir isso malhando. Não vai. Eu estou há 30 anos estudando isso. Você não vai conseguir isso se divertindo. Você vai dar um tempo. Bom. Mas a única coisa que elimina estresse é a fraqueza de um material. O material enfraquecido quando ele é sobrecarregado. O que elimina o estresse é o oposto da sobrecarga, que é repouso. E é por isso que eu faço, que há 20, 30 anos atrás era legal, mas desinteressante, hoje em dia se tornou uma coisa muito importante. Porque as pessoas não sabem descansar. Quando eu pergunto para o indivíduo, fulano, o que você acha que vai sentir se você relaxar muito?
O que vocês acham que as pessoas respondem? Só. Porque parece que o normal é ficar tenso, porque se eu não ficar tenso, eu não consigo responder bem as coisas que estão acontecendo. E isso é um erro crasso. Então a pessoa começa a associar rendimento a café, a Red Bull, a malhação, tudo que excita, tudo que agita. Tá legal. Enquanto a pessoa é nova, ela vai durar bem. O problema é quando vocês começam a chegar perto dos 40. Você começa a ter doenças degenerativas numa idade que você não deveria tê-las jamais. O tempo de vida normal de uma célula é de 115 anos. Ah, mas a pessoa não envelhece? Envelhece. A pessoa não morre? Morre. Chega no finalzinho, morre. E não uma coisa de ficar doente, ficando mais doente. Compreende? Vocês já ouviram falar sobre uma pequena estrutura na célula chamada de telômero? Regula o crescimento celular. O telômero, com os anos, ele diminui. Isso faz com que o cabelo fique branco, a pele seca, você vai envelhecendo. O pessoal descobriu que a prática regular de ciclos médicos, 5 anos de meditação transcendental fazendo check-ups, cria uma discrepância em média de 15 anos entre a idade cronológica e biológica, o tal do quarto estado de consciência que eu estava contando para vocês. Eles foram tentar entender por que isso acontecia. Então um cara com 65 anos de idade aprendeu a meditar, meditou até os 70. Aos 70 o corpo dele era de uma pessoa de 55 anos de idade. E isso você tem como mensurar. Tem os parâmetros das diferentes décadas. Quando foram ver o tal do telômero, a célula se reproduz de uma forma mais digna. Então você não envelhece tão rápido. A nível mental, você tem que ter uma capacidade de renovação, de resiliência, de renovação muito grande a cada dia. Senão, o teu astral é puxado para baixo e você não se levanta mais. Se eu conseguisse ver o antigo com outros olhos, a minha vida melhoraria muito. Se eu conseguisse ver a minha esposa a cada dia de uma forma diferente, o casamento não acabaria. Se eu conseguisse ver o meu trabalho a cada dia com outros olhos, meu trabalho sempre seria interessante. Se eu conseguisse ver a política a cada dia com outros olhos, eu ia ajudar muito mais do que ficar só criticando, negativo. Você tem que se renovar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho, não sei se contei, eu tenho 3 filhos. O mais velho tem 26 anos. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele estava muito tenso. E eu resolvi dar para ele um cubo mágico para mudar a brincadeira. Mas quando eu cheguei em casa e fui montar o cubo mágico, eu me dei conta que tinha sido um erro a compra. Vocês já brincaram com ele? Conseguem montar? Tem muitos anos que eu nem mexo com esse trem. É, muito difícil. O pessoal diz que tem aí um tutorial que você chega na resposta, mas eu não conheço. Aí me dei conta que a compra tinha sido ruim. Deixei o cubo em cima da mesa, isso de noitão, em casa, tentando montá-lo. E fui dormir, pensei, no dia seguinte eu pego e levo para a loja de troca. O garoto acordou muito cedo, viu o cubo e não me deixou levá-lo de volta. Eu não queria brigar com ele por causa de um cubo de plástico, barato. Eu falei, tudo bem, você quer ficar com o cubo? É difícil pra caramba. Não, eu quero, coisa de criança, né? Eu expliquei, vira de um lado, vira de outro, que você vai chegar na resposta, tá? Passadas umas 3 semanas, ele me trouxe o cubo perfeitamente montado. O que me deixou muito contente, muito feliz. Eu dei os parabéns, disse que ele era um gênio, essas coisas todas que nós falamos. Eu tinha 6 anos de idade. E aí ele virou-se para mim e falou, pai, mas é facinho. Aí eu perguntei, como assim facinho? Aí ele pegou o cubo, me deu nas mãos e falou, mexe no cubo que eu vou te mostrar. Eu embaralhei o cubo, dei nas mãos dele, ele olhou atentamente para o cubo e começou a tirar colante por colante. São uns quadradinhos. Tirava um colantezinho e colava do lado. Tirava outro colante. Aí é fácil. Eu olhei aquilo, eu não entendi muito bem.
Eu demorei uns 3 colantes daquele para entender a malandragem dele. Tudo bem, fiquei calado, ele tirou os colantes todos, depois pegou os colantes das mesmas cores, chapou nas mesmas faces e o treco ficou montado. Não, de tudo eu falei, filho, me perdoa. Já bem frustrado, né? Tá errado, não funciona assim, cara, não é desse jeito. Ele virou para mim e perguntou, por que não pode ser assim? Aí eu fiquei me dando conta, eu não disse para ele que o meu jeito era o único. Ele usou a inteligência criativa dele. Eu estou tentando contar para vocês mais ou menos a mesma coisa. As coisas não precisam ser hoje como elas foram ontem. Desde que você tenha a capacidade de perceber valores que ontem você não percebeu. Ué, isso é amadurecimento. Às vezes a gente tem amigos que não amadurecem. Não sei se vocês têm também. O cara é hoje que era 30 anos atrás, 40, 50, é igual. Só ficou velho. A gente tem que... E isso é ruim, por quê? Porque você não cresce. A vida não muda, as demandas continuam as mesmas, a frustração aumenta. Tipo síndrome de Peter Pan. Você tem que sair dessa. Você tem que amadurecer para o novo. Muitas coisas que foram legais na vida da gente lá atrás não necessariamente serão legais hoje. E muitas coisas que hoje eu não consigo curtir, pode ser que daqui a 30 anos sejam importantes para a minha felicidade. No mínimo, um pouco de humildade para aceitar isso a gente tem que ter. Agora, se você não se recicla, como é que vai ser isso? Então, esse mergulho na direção da fonte dos pensamentos expande a mente consciente. É como se você colocasse luz no escuro. Isso aumenta a memória, a concentração, criatividade, raciocínio mais rápido. Você vai usar para quê? Para viver melhor. Em termos metabólicos, o repouso ele é experimentado na hora que você mergulha. Qual é o valor do repouso? É como se fosse o antídoto para o mal do século, que é cansaço, fadiga e estresse. Durante uma noite de sono, o consumo de oxigênio cai em 8%. Durante a prática da NP, cai em 60%. Se são 2 meditações por dia, você está experimentando 8 noites de sono de manhã quando medita, 8 noites de sono no final do dia quando medita, mais a noite de sono. Você tem que estar muito mais recuperado do que uma outra pessoa que não tem isso. Você tem que voltar à estabilidade muito mais rápido. Você passa a treinar o seu corpo a não ficar o tempo todo pilhado. Entendem isso? Às vezes a pessoa já acorda de manhã ansiosa, preocupada, não sabe com o quê. Uma ansiedade que não sei, vai acontecer algum problema. Se isso perdurar, o grau de desgaste do seu corpo passa a ser muito alto, a produção de radicais livres aumenta muito. É como se você acelerasse com um carro parado. Você não está andando, para que acelerar? Ah não, é porque eu sou responsável. Eu sou preocupado porque eu sou responsável. Como se, para ser responsável, você precisasse ser um neurótico. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Sabem o que é? Sabe o que é? Estou tentando me lembrar aqui. É um que conta para o outro. Sabe aquela que um conta para o outro no final você vê que não tem nada a ver com a origem? Quando chega totalmente deturpado. Imagina o corpo de uma pessoa com trilhões, quadrilhões de células. Uma pessoa estressada. A informação não segue direito de uma célula para outra. Ok. Durante o sono a gente amadurece o conhecimento também que foi gerado durante o dia. Então isso também vai acontecer numa sessão de meditação. Essa história de você lidar com o inconsciente, né? Durante o sono. Por isso você amadurece o conhecimento. Você lida mais com o inconsciente. Então você consegue sedimentar coisas que conscientemente, de olhos abertos, você não teria condições. É como se você se resolvesse melhor. Durante a meditação transcendental, você tem um agente coadjuvante para esse tipo de trabalho. Você vai lidar só com o inconsciente.
Eu vou explicar já já como é a técnica. Mas enfim, é uma técnica que para o corpo, não sair da mente, é de um repouso ímpar. E é esse repouso ímpar que permite ao corpo entrar num estado estável. Ué, como assim? O corpo sempre busca um estado estável. O corpo busca a homeostase. Ele não quer a doença. A doença é um erro para o corpo. Por isso ele luta contra um vírus, contra uma bactéria, contra células cancerígenas, os movimentos de fagocitose, pinocitose. O corpo é inteligente. Sistema nervoso autônomo, você não controla a respiração, você não controla o batimento cardíaco, você não controla a troca de gases nos alvéolos pulmonares. O corpo é inteligente. Essa inteligência começa a decair quando você começa a ficar sempre muito pilhado. Ah, não, mas se malhar isso melhora muito. Eu não vejo um atleta com vida longa. E tem mais, o índice de depressão entre atletas é altíssimo. Você olha de longe e fala, pô... Tem relação com a dopamina, né? Com relação a várias outras bioquímicas que são ligadas ao estresse. Quando você ativa o que a gente chama de metabolismo do estresse, você força a produção de determinadas bioquímicas como cortisol, ácido lático, adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, volume respiratório. Você tem que saber baixar isso. E o que vai acontecendo numa vida muito acelerada é que você starta, mas não abaixa. Então, é como se o corpo se carburasse, se queimasse antes do tempo. Você começa a produzir toxinas. Não, mas não são toxinas. Não, realmente não são. Se elas forem usadas só para aquele momento do perigo. Entendem isso? Fora dali não, é toxina. Porque não tem serventia. É o estresse pra gente, né? Você começa a apresentar reações de desequilíbrio. Então, durante o dia, você tem que fazer um certo esforço, para fingir que você está bem. Isso é terrível. Pode até funcionar bem se você for um bom ator. O problema é que no final do dia você fica morto, porque você passou o dia inteiro fake. Você passou o dia inteiro sendo uma pessoa que você não é. Fake. Quando você não está estressado, você passa a agir naturalmente de um jeito agradável, sem precisar fingir. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quem lida muito com o público sabe como é. Você não pode pagar um mico de mostrar a tua tristeza, né? Então você força uma barra, tá? Mas isso tem um custo. Esse custo vai se dar na hora que você chega em casa. Chegou em casa, vai bater. Vai fazer isso todos os dias, por 5, 6, às vezes 7 dias por semana. Porque não é só no trabalho, né? É na festa, nas relações comportamentais. Então o estresse é muito nocivo. Ele faz com que você acabe cobrando de pessoas com as quais você demorou anos para construir uma relação bacana. Quando você está muito estressado, geralmente quem paga a conta são as pessoas mais perto, mais próximas. Não? Educação, não, cuidar dos outros, você não conhece, então você acaba descascando em cima de quem está do lado. Então isso para as relações afetivas é péssimo. Às vezes uma gota d'água é o suficiente para você entornar o caldo. Então é legal nunca deixar chegar ao ponto da gota d'água. Isso é difícil, porque você não tem recursos. Mais uma vez, a importância de você parar é fundamental. Toda ação provoca uma reação com a mesma intensidade no sentido inverso. Significa que tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto provoca um efeito no meio ambiente. Se eu não estiver legal, vai se espalhar. Quando a pessoa não está bem, é como se um certo filtro ético se rompesse. A visão da pessoa cai muito no defeito, cai muito no problema e não na solução. É como se você começasse a curtir a ver o problema. Desculpe. Como se a sua visão só encarasse
o defeito, o problema. Negativo, né? Você fica muito reativo, né? Como você não está satisfeito, já conversamos sobre isso. Nas relações afetivas, você não tem o que dar. As relações, elas são construídas por uma necessidade de preenchimento do outro. É como se você passasse o tempo todo do dia esperando que tudo à sua volta coopere para o seu bem-estar. Não dá. Com a volatilidade que você tem no universo, você tem que estar firme. Para você ver uma árvore muito alta, a raiz tem que ser funda. Para você construir um prédio, a primeira coisa que você tem que fazer é cavar um buraco. Para você ter uma onda grande, tem que ter profundidade. Você não vai ver uma onda grande no espelho d'água de 2 metros, porque não tem massa d'água. Tem que ter um fundo para a água entrar. A vida funciona do mesmo jeito. Se internamente você não cultiva, o pessoal costuma dizer por aí, o seu jardim, é difícil você atrair coisas que sejam legais. Às vezes você se encontra com um amigo que você adora, mas é uma pessoa tão tensa que 10 minutos ao lado dele você vai pro buraco. A gente tem muito isso. Ontem eu tive essa experiência, inclusive.